Ok. Jean, queria agradecer, né, em primeiro lugar, pelo seu gentil convite de ter lembrado o meu nome. Nós tivemos poucos contatos, mas eles foram muito produtivos, né? Então, fiquei muito honrado assim, com a lembrança do meu nome. E também aprecio muito o trabalho que você faz, né, na sua área de conhecimento, que tem assim, essa interface muito visível com a filosofia, né? Ou com autores que a filosofia também, enfim, movimenta, né? Eu pediria a gentileza para você, sei lá, 5 minutos antes de estourar meu prazo, se você pudesse me interromper, literalmente, tá? Porque eu costumo me perder aí no tempo, tá? E eu não queria, assim, enfim, criar um mal-estar de passar do meu tempo, tá? Então, se você fizesse essa gentileza, eu agradeceria, tá? Mas eu pretendo, Tranquilo. assim, lá pelas... Tá bom, pelas 15h15, né? Eu entendi mais ou menos que é o meu tempo, eu acho que eu consigo Isso. terminar, tá? Tudo bem. Então, o Léo Strauss, eu estudei só 2 textos dele, então já digo isso para informar o público, que é um conhecimento bem limitado, e o Jean acabou de informar, né, a enorme obra que o autor tem, né? Então, enfim, essa minha intervenção ela pode conter muitas parcialidades, porque ela praticamente decorre de 2 ou 3 obras, que é o Direito Natural e História, o livro dele sobre a religião em Spinoza, e que tem um capítulo lá sobre Hobbes e Spinoza, e, claro, o livro dele de 36 sobre a filosofia política de Hobbes, que aí sim é um clássico da interpretação de Hobbes, né? O livro dele de 36 e, salvo o melhor juízo, do Carl Schmitt de 37, um ano depois, são 2 marcos, né? Todo leitor de Hobbes é praticamente obrigado a ter que, pode não gostar, pode não citar, mas tem que conhecer as 2 interpretações aí, né? Estou falando isso na área de filosofia, né? Não sei como é que funciona na ciência política, mas são 2 autores, assim, intérpretes obrigatórios, e um deles é o Léo Strauss. Bom, o Léo Strauss, então, nesse livro, ele tem 3 teses sobre Hobbes, né, que eu gostaria de fazer alguma consideração aqui. A primeira delas é que haveria em Hobbes uma tensão de métodos entre um método que ele chama de compositivo resolutivo, inspirado no mecanicismo galilaico, com ligações ali com Euclides, e um método que ele chama de vitalista ou moral, né? Eles difeririam, digamos, nas estratégias que usariam, nos dispositivos que usariam para conhecer o ser humano, né? A natureza humana, digamos assim. O método resolutivo compositivo do Galileu levaria a um tipo de mecanicismo, né? O Hobbes ele é conhecido por essa interpretação mecanicista, e o outro método levaria a uma tese do ser humano como sendo mal, né? Como sendo moralmente mal, digamos assim. A gente caracterizaria ele como mal, ainda que tenha aí uma discussão se ele é mal por natureza ou ele é mal, né? O Léo Strauss tende a achar que o Hobbes teria que admitir que o ser humano é mal por natureza, segundo o método vitalista ou moral, digamos assim. Mas o Hobbes, como todos sabemos, recusa essa conclusão, também por razões ligadas ao seu tempo, né, porque era contrária à doutrina cristã sobre o ser humano, onde ele segundo a qual o homem não seria mal por natureza. Então, a saída de Hobbes, como todos sabem, é dizer que sim, o homem não é mal por natureza, mas ele ainda assim é mal, né? Não por natureza, mas ele é mal, né? Nós podemos, digamos, comprovar, enfim, o Hobbes ali apela a uma experiência, inclusive que olha para si mesmo, né? De que nós teríamos essa natureza, não uma natureza má propriamente dita, mas seríamos maus. Só que o Carl Schmitt parece não aceitar muito bem, desculpe, o Léo Strauss parece não aceitar muito bem essa
salvaguarda de Hobbes. Então, haveria uma tensão de métodos, essa é a primeira tese. Eu vou me deter um pouco nessa primeira tese, eu tenho dúvidas, eu chamei uma tensão, mas já é uma atenuação, o Léo Strauss chama de uma contradição, na verdade. Né? E ele diz que essa contradição a gente encontra na obra do Hobbes, por isso que ela é cheia de problemas, porque, por um lado, ele parece argumentar por um método, digamos, científico, mecanicista da física, e, por outro lado, ele parece ter uma teoria moral. Né? Então, eu tenho dúvidas, né? Enfim, eu não sei se são contraditórios os dois métodos, eu tendo a pensar que eles são conciliáveis. Né? A segunda tese é que sem a noção de vaidade, ou inveja, ou vanglória, ou honra, busca por honra, por vaidade, por inveja, não haveria como sustentar as teses mais básicas da filosofia hobbesiana, maiormente a defesa do Estado, que Hobbes teria feito, e eu incluiria também aí, embora isso seja não tão evidente no texto, a própria explicação do que o Hobbes entende por estado de natureza. Então, eu gostaria de tratar também um pouco dessa segunda tese, e neste ponto, para concordar, tá, com a tese de Strauss. Tá? Então, eu acho que essa tese de Strauss ela é uma tese, assim, é uma contribuição muito interessante que o Léo Strauss fez para a interpretação do Hobbes. Eu testei essa mesma apresentação, Jean, queria dizer isso para vocês, no último congresso dos Hobbesianos, tá? De que o Léo Strauss estaria correto nessa segunda tese, e eu fui solenemente rechaçado pela maioria dos Hobbesianos. Tá? Eles não aceitam essa tese do Léo Strauss. Tá? Mas eu tenho convicção de que ela é uma tese absolutamente correta, e eu queria hoje argumentar um pouco nesse sentido. Tá? Mas, enfim, só registro isso, né, que no Congresso Hobbes que houve este ano, a maioria, né, não aceitou essa tese do Léo Strauss. Né? E a terceira tese do Léo Strauss é que o direito natural em Hobbes seria vinculado à reta razão. E eu também acho que essa é uma tese, digamos assim, que é difícil de sustentar no Hobbes, embora, estranhamente, essa seja uma tese que, por exemplo, os hobbesianos desse congresso aceitam, né, como sendo correta. Então, enfim, eu acho que o problema está comigo, tá? Porque parece que o grupo dos hobbesianos não aceita, eu acho que está mais ou menos correto. Né? Então, enfim, faço esse registro também para que vocês recepcionem essa minha fala com grano Salles, né? Assim, com o maior cuidado possível, né? Que, enfim, se pedirem no concurso ou na prova de seleção, sei lá, da pós-graduação tal, tenham cuidado de chegar a alguma conclusão parecida com essa, porque elas parecem bastante problemáticas, né? Mas eu entendo assim que o evento que você organiza já permite também, né, uma certa criatividade na apresentação digamos, dos trabalhos, né? E, enfim, também estou depois disposto ao debate, tá? Então, o Léo Strauss, ele parte ali, ele diz que, em relação ao primeiro ponto lá, que o método que o Hobbes usa, o método mecanicista, né? O Hobbes, ele chegou ali por volta dos 40 anos ao conhecimento de Galileu Galilei, e ele ficou muito impressionado, e Euclides também, e ele, enfim, isso causou uma revolução na vida dele. E o Habermas, por exemplo, escreveu um texto dizendo que, por causa disso, o Hobbes seria o fundador da ciência social moderna, digamos assim. Porque tem ali um experimentalismo e tal, né, que seria diferente da tese de Aristóteles sobre a política, que teria vigorado até praticamente, então, ou Maquiavel ou Hobbes, que seja, né, um dos dois aí teria feito essa mudança, né, mas então, o Hobbes aí, nesse sentido, se vocês tomarem o capítulo 6 do Leviatã, eu vou me deter bastante no Leviatã, em 2 ou 3 livros somente, capítulos, né? No capítulo 6 do Leviatã, o Hobbes tem a teoria do apetite humano, né? E essa teoria do apetite humano, ela diz que o apetite humano é tudo, digamos assim, é aquilo para o qual ele é direcionado, né? Nós
a isso se chama apetite, aquilo que para o qual nós somos direcionados. E o apetite humano ele é sempre direcionado para a manutenção do movimento vital do corpo, né? E daí a noção de física também. Ele entende isso num sentido ali de partículas, mas a ideia é assim, que quando o nosso corpo para os seus movimentos, Hobbes tinha uma concepção bem fisicalista, nós morremos, né? Então, se parar a circulação, a respiração, o batimento cardíaco, né, todos esses movimentos que nós temos no nosso corpo, nós morremos. Então, a vida é a manutenção desses movimentos, e ele diz literalmente que a vida é um movimento. E, portanto, tudo aquilo que favorece esse movimento vital do nosso corpo, fome, sede, por exemplo, tudo isso nós temos um apetite. Nós, por exemplo, buscamos água, buscamos comida, buscamos conforto, porque isso favorece a manutenção do movimento vital do corpo e, portanto, da vida. Então, isso é o apetite. E a aversão é tudo que é oposto ao movimento vital. Então, por exemplo, você não consegue manter a sua mão no fogo, porque você tem ali uma aversão, né? Aquela queimadura, né? E o Hobbes achava que tudo isso era muito mecânico, não é que eu escolha fazer isso. Não há uma escolha, isso é uma mecânica. Então, a prova disso seria, bom, nós achamos que nós temos livre-arbítrio hoje, claro, sabemos que Hobbes nega o livre-arbítrio, né? Mas nós achamos que temos livre-arbítrio. Então, Hobbes diria mais ou menos o seguinte para você: se você acha que seu corpo é dependente da sua liberdade, pare de respirar. Você verá que você não vai conseguir parar de respirar, que num certo momento seu corpo vai respirar, mesmo que você fique lá dizendo que não quer respirar. Isso valeria para todos os demais aspectos do corpo, inclusive as paixões e aquilo que nós buscamos de forma mais refinada e nem nos damos conta, como, por exemplo, ter comparecido a este evento hoje, né? Foi tudo um cálculo que houve ali. Se nós tivéssemos uma mente capaz de calcular tudo que houve, aí nós veríamos que não houve livre-arbítrio algum nessa escolha. Então, isso é apetite e aversão. Sobre esta base, ele estabelece as noções de bem e de mal, né? Porque o apetite, como é favorável à vida, ele é considerado bom, porque ele gera prazer, daí vem a noção de prazer, e bom como sinônimo de prazer. E a aversão, aquilo que nós recusamos, é considerado mal, porque gera dor. Daí Hobbes também ser considerado hedonista. Bom, essas são as paixões do corpo, é um pouco ali a mecânica das paixões, né? O que o Léo Strauss diz, isso está perfeito para os animais, mas não para os humanos. Essa aqui é a hipótese de Léo Strauss. E ele toma, a meu entender, o capítulo 11 do Leviatã, no início, como sendo indicativo justamente disso que eu dizia ali, que há uma contradição, digamos assim, nas palavras do Léo Strauss, uma contradição na obra do Hobbes, porque eu vou ler duas citações aqui do capítulo 11 do Leviatã, uma do primeiro parágrafo e outra do segundo parágrafo, tá? No primeiro parágrafo do capítulo 11, o Hobbes diz assim, ó: a felicidade é um contínuo progresso do desejo de um objeto para outro, não sendo a obtenção do primeiro outra coisa, senão o caminho para conseguir o segundo. Sendo a causa disto que o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez e só por um momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro. Aí a primeira frase do segundo parágrafo assinala, assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte. Parece Nietzsche, né? Poder e mais poder, né? E a causa disto nem sempre é que se espere um prazer mais intenso do que aquele que já se alcançou, ou que cada um não possa contentar-se com um poder moderado, mas o fato de que não se pode garantir o poder e os meios para viver bem que atualmente se possui, sem adquirir mais ainda. Então, o Léo Strauss diz assim, olha, não dá para entender isso aqui com aquela reconstrução que eu fiz ali dos 6. Por quê? Porque nos animais é diferente. Os animais, por exemplo, quando eles têm as suas necessidades satisfeitas, eles se aquietam.
né? Eles não vão lá garantir para o futuro mais uma caça, por exemplo, o leão. Não, ele se satisfez, ele vai esperar ter fome de novo. Aí ele vai atrás de novo. O ser humano não, ele vai querer, digamos assim, ter ali aquilo para o momento e ainda garantir o futuro. E ele nunca encontra repouso. O Hobbes aqui ele é conhecido como um dos que desconstruiu o conceito de felicidade, no sentido de que subjetivou esse conceito de felicidade e tornou ele imponderável, inclusive para nós mesmos, né? Então, como Kant vai dizer mais tarde, o problema da felicidade, como critério moral, por exemplo, é que eu próprio não consigo dizer o que seria a minha própria felicidade, muito menos os outros. Então, pronto. Então é isso que o Hobbes está dizendo aqui. Mas então isso é então o Léo Strauss diz, então tem um elemento aqui que não está aparecendo que explica isso e não é o mecanicismo. Aí é que vem a tese moral então hobbesiana segundo a interpretação de Léo Strauss, né, da inveja, né, da vaidade. E isso está no capítulo 13, né? O capítulo 13 do livro, como todos sabem, é o capítulo do estado de natureza em Hobbes. E ele é fundamental, porque ele está ali num momento do livro que, se não tem aquele estado de natureza, não tem depois o que se segue. O 14, o direito natural, depois vai para frente o próprio Estado. No limite, não careceria do Estado. Então, ele é um capítulo central e ele é um capítulo muito assim contundente, estranho, porque o Hobbes retira o estado de natureza, tal qual ele o entende, da igualdade, né? Não é porque um ser humano é mais forte do que o outro, é o contrário, é do fato de nós sermos todos iguais, pelo menos em um aspecto que seria o mais relevante, aquela de que todos podemos matar alguém e podemos ser mortos por todos os outros, é que as diferenças entre os seres humanos são zeradas para Hobbes. É uma espécie de fato ontológico. O fato de nosso corpo ser matável e poder matar qualquer outro nos torna todos iguais. Inclusive, aqui já aí, em meados do século XVII, homens e mulheres, vale a pena dizer, né? Uma mulher é tão igual quanto um homem, segundo Hobbes, porque ela pode matar um outro homem, e como ela é igual também, porque ela pode ser morta por um homem, né? Então, bom, mas desta igualdade, o Hobbes ele vai dizer que a igualdade torna o inferno na terra, digamos assim. É o contrário do que quase se pensava. O Hobbes tem um pouco disso, né, de tirar consequências que são pouco aceitáveis de princípios que quase todos gostaríamos de aceitar. Por exemplo, esse da igualdade. Então, a igualdade torna o inferno na terra, né? Se tivesse entre nós alguém mais poderoso, talvez a situação fosse outra, mas como todos somos iguais, então acaba se transformando num estado de guerra. Aliás, o ponto é esse, que o estado de natureza se transforma no estado de guerra para Hobbes. E como que ele se transforma no estado de guerra? Ora, a tese do Léo Strauss parece ser, se o ser humano tivesse só um tipo de natureza mecânica, segundo o que eu descrevi ali, baseado no 6, não se seguiria o estado de guerra. Provavelmente se seguiria algo muito parecido ao que Locke entendeu pelo estado de natureza, mas não o que Hobbes entendeu pelo estado de natureza. Lembrem que em Locke, o estado de natureza não é um estado de guerra, é um estado de concórdia e paz, diz o Locke, né? E para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra. Como é que se chega ao estado de guerra? Então, o Léo Strauss parece que ele tem um ponto aqui. Se não houvesse ali uma tese da natureza humana de tônus moral, digamos assim, pareceria que não haveria como explicar isso. Então, eu queria rapidamente aqui mostrar para vocês, o Hobbes, ele diz assim aqui nesse capítulo, que tem a igualdade, é o primeiro parágrafo, o segundo, todos são iguais, é um fato, né? Nem é uma questão, digamos assim, social ou relacional, é um fato da biologia, vamos dizer assim. E aí ele diz assim, para vocês terem uma ideia, o início do parágrafo 3 do livro 13, do capítulo 13 do Leviatã. Desta igualdade quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, no mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles se tornam inimigos. E no caminho para seu fim, que é principalmente a sua própria conservação, principalmente, o Hobbes diz, e o Léo Strauss vai registrar, principalmente a sua própria conservação, e parece que entre os animais é exclusivamente a sua própria conservação, mas aqui nós temos principalmente a sua conservação, e às vezes apenas o seu deleite.
então eles vão à disputa, às vezes apenas pelo deleite, digamos assim. Essa é a primeira causa de discórdia, é a competição, né, pela própria conservação, porque tem uma escassez pelo menos moderada, e também a busca de deleite. A segunda causa é a desconfiança, né? Então, há uma desconfiança em relação aos outros, né, de que eles vão nos atacar, né, digamos assim. E aí ele diz assim, ó, é a segunda causa, e contra essa desconfiança de um em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável como a antecipação. Isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as pessoas de todos os homens que puder durante o tempo necessário para chegar ao momento em que não veja mais qualquer outro poder suficiente para ameaçá-lo. E isto não é mais do que a sua própria autoconservação exige, conforme se é geralmente admitido. Também por causa de alguns que, comprazendo-se em contemplar seu próprio poder, e o termo em latim é potência, nos atos de conquista, levam seus atos mais longe do que sua segurança exige. Apenas pelo prazer, digamos assim, de contemplar o seu próprio poder. Não que eles precisariam daquilo para sua conservação. Eles levam mais longe. Eu diria aqui, por vanglória, né? Por vaidade, por inveja, digamos assim. E, finalmente, a terceira causa é realmente a inveja. Tá? Os seres humanos não têm companhia, prazer na companhia dos outros, porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele se atribui a si. Como isso não acontece, segundo ele, vai ter ali um estado de guerra permanente. Né? E aí vem, então, relacionado inclusive a esse terceiro ponto, a tese de que os seres humanos não matariam só por autoconservação. Se os seres humanos matassem ou agissem apenas como autoconservação, como os animais fazem, não haveria o estado de guerra, porque, digamos assim, a escassez da nossa natureza não é absoluta, ela é moderada. Né? Mas por que faz com que esse estado, digamos assim, de escassez moderna se transforme num estado de guerra na disputa? É porque tem mais do que a autoconservação, é a tese do Léo Strauss. Tá? O ser humano, ele, na verdade, ele apelaria à vaidade, né? Digamos assim, ele seria invejoso, né? Ele seria invejoso. Depois, se der tempo, eu vou fazer uma pequena incursão sobre o que é a inveja. Né? Ele seria, eu vou usar aqui termos como vaidade, inveja, vanglória, mais ou menos como sinônimo, tá? Busca de honra, tudo mais ou menos como sinônimo. Então, esse é mais ou menos o argumento do Léo Strauss. Tá? Ele diz, olha, aquela teoria do 6, ela não fecha com a teoria do 11 e muito menos com o que acontece no 13. Então, a versão mecanicista do argumento em Hobbes seria insuficiente para explicar, digamos assim, ali a lógica, digamos, do Leviatã, a base. Por isso o título da minha palestra, e é o Léo Strauss que diz isso. Né? A base da filosofia de Hobbes não pode ser o seu mecanicismo, é uma outra base, seria uma espécie de base moral. Então, eu queria agora fazer algumas considerações sobre isso. A primeira delas, que é muito interessante, é a seguinte. O 13, quando Hobbes estabelece o estado de natureza, na versão inglesa, na qual o Leviatã foi primeiro escrita, né, ele primeiro escreveu em inglês, até uma marca moderna do seu livro, ele exemplificou o estado de natureza como sendo, é literal isso que eu estou dizendo, como viviam os povos selvagens das Américas, especialmente da América do Norte. Né? Pelos relatos que chegou até Hobbes ali, da colonização aqui da América, havia guerras intestinas entre vários grupos indígenas que pareceu assim para Hobbes que não tinham outra razão de ser, a não ser a busca da glória na guerra, porque não eram guerras feitas para a conquista de território, de caça, por exemplo, de plantação, não era nada disso. Parecia que havia ali um valor em si mesmo nesses atos de guerra. Né? Eu não sei se a história concorda com essa descrição, mas é de se dizer também que Kant registra o mesmo nas suas obras, mas foi o que eles leram. Né? Não sei se
realmente isso era o que ocorria aqui nas Américas. Então, a ideia de Hobbes é, por que lá ocorre isso? Porque não tem um Estado, digamos, que controle esses comportamentos. Na versão latina do Leviatã, que ele fez 10 anos depois, e publicou uma versão latina, interessantemente, ele substitui o exemplo do estado de natureza, e Hobbes dá como exemplo de estado de natureza, não mais os povos selvagens das Américas, como ele dizia, mas o primeiro homicídio na tradição bíblica, que todos sabemos, foi Caim, que matou Abel. E Hobbes diz o seguinte, o primeiro homicídio, Caim matou Abel por invídia, em latim, no texto latino. Invídia. Invídia é a tradução, né, para nós de inveja. Né? Isso não está literalmente na Bíblia, tá? Mas Hobbes diz, Caim matou Abel por inveja. Ele não matou Abel por sobrevivência, não matou Abel porque quis roubar ou furtar os seus bens. Não, é porque, vocês lembram lá da história, Deus achou a oferta de Abel mais interessante do que a oferta de Caim. E por essa ninharia, digamos assim, ele usa o termo trifles, eu acho ali no texto em inglês, por uma ninharia, não foi por sobrevivência, Caim matou Abel. Pronto. Então, é o exemplo que Hobbes dá, que, digamos assim, parece confirmar essa ideia de que a natureza humana seria marcada pela inveja. Se vocês tomarem o 17 do Leviatã, que é um capítulo no qual Hobbes faz a distinção entre os seres humanos e as demais criaturas, o Hobbes diz que o que distingue os seres humanos das demais criaturas é a inveja, é a primeira diferença. E ele diz que há. E, para complementar isso, o nome Leviatã é um dos demônios, como nós sabemos, na tradição ali medieval, havia os 7 generais lá da Guerra dos Anjos foram expulsos para a Terra, né? Beelzebu, Leviatã, Lúcifer, né? Eram os generais, enfim. E o Leviatã, na tradição medieval, ele era relacionado à inveja, ao pecado capital da inveja. Então, parece assim que não foi por acaso que Hobbes deu o nome do próprio livro para uma entidade que, no final das contas, tinha ali um repertório imaginativo por trás ligado à inveja, né, digamos assim. E é literal, né? No Leviatã vocês vão encontrar a citação de que o Leviatã é o... Professor, só para avisar que você pediu 5 minutos. Sim. Estão nos finalmente já. O Leviatã seria o King of the Proud, né? O rei dos orgulhosos, digamos assim. Ou seja, a conclusão de Hobbes é que nós precisamos de Estado porque nós somos orgulhosos, vaidosos e principalmente invejosos, o que nos leva a matar por ninharias, não por sobrevivência. E isso justamente marca, então, a diferença com Locke, né? O Estado é muito mais enfraquecido em Locke, né? Ele é um Estado, daí a ideia, inclusive, do Estado liberal. Ele pode, inclusive, ser desfeito, há paz e concórdia no Estado de natureza. O Locke, no Estado de natureza, ele não tem isso que está aqui no 13, que é a antecipação no sentido de atacar primeiro. Você só tem um direito de defesa, não de ataque. Então, porque o sistema de Locke é só baseado na autoconservação e o ser humano ele só faz o que é necessário para sua autoconservação, não vai precisar nem um estado musculado e também não vão precisar atos de antecipação, a não ser aqueles atos de punição dos crimes cometidos, digamos assim. Né? Então, é a deterrence ali normal das penas criminais, mas você não tem um ato de antecipação, como diz Hobbes aqui, pela força e pela astúcia, subjugar as pessoas de todos os que puder durante o tempo necessário para que não ter nenhum outro oponente, digamos assim. Então, com isso eu termino, tá, Jean? Me parece assim que essa tese do Léo Strauss concernente a ter que carregar a natureza humana com a marca da inveja, parece realmente que ele percebeu que será algo indispensável para o entendimento ali digamos assim, das teses principais da filosofia política de Hobbes, né, digamos assim. Faltou um pouquinho falar sobre a inveja, mas talvez, se der tempo mais tarde, a gente pode dizer alguma coisa. Com isso eu encerro, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá?